Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Então vamos nos colocar em pé, vamos dar início ao nosso culto. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar e entregar tudo ao Senhor, para nós podermos receber aquilo que Ele tem preparado para nós neste dia, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças nós te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui cultuando, exaltando, engrandecendo o seu santo nome, porque somente tu és digno, Senhor. Então, Pai, desde já nós te pedimos, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, perdoe tudo aquilo, Pai, que fizemos, ó Senhor, que mesmo, Senhor, inconscientes ou até mesmo conscientes, ó Senhor, não conseguimos, Pai, honrar o seu nome. Perdoa-nos, ó Senhor, para que o seu reino venha e a sua glória seja estabelecida e a sua graça seja manifesta em todas as nossas atitudes. E nessa hora, Pai, que nós possamos nos esvaziar de nós. Entregamos todos os problemas, situações, circunstâncias, tudo diante do seu altar. Entregamos todas as nossas perturbações. Entregamos ao Senhor todas as nossas emoções diante do seu altar, para que não haja nenhum tipo de preocupação. Antes, tudo seja agora, Pai. Seja tudo diante de Ti, para que o Senhor faça, através do Espírito Santo de Deus, o seu querer e a sua vontade, Pai. Graças te damos, ó Senhor. Muito obrigado, Pai. Desde já cancelamos, anulamos, repreendemos e expulsamos todo tipo, Senhor, de investido do inimigo, toda seta, todo dardo, todo laço, tudo aquilo que o inimigo lançou, Pai, seja por terra agora em nome de Jesus. Que a sua presença venha, que o seu querer seja manifesto, que, ó Pai, agora desde o início, Senhor, pelos louvores, testemunho, a palavra, Senhor, venha, testifique, Senhor, e mostre, Pai, e revele a nós tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, em nome de Jesus, e que nada, Senhor, seja por impedimento, nada, Senhor, seja, Pai, por barreira, antes o Senhor cumpra, faça e estabeleça o seu querer. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 103. A hora que eu estava lendo este salmo, eu falei, Senhor, é isso, né? Eu achei tão tremendo, daí eu falei assim, isso aqui tenho que compartilhar esta magnitude que o Senhor assim revelou, e é tremendo, porque em tudo nós temos que ser gratos. Muitas vezes nós nos deparamos diante de situações que a única coisa que Deus espera de nós é a gratidão, mais nada. Não espere que a gente fique falando, pedindo, pensando, reagindo, é nada. É só ser grato. Porque se a gente for observar, quando você abriu os olhos hoje, qual foi a primeira coisa que você disse ou que você falou? Estou atrasado, foi? Não, né? O que foi? Obrigado, Senhor. Tomara que seja, né? Porque essa é a gratidão. Ou só 5 minutos, né? Acordei muito cedo, fui dormir muito tarde, né? Muitas vezes é isso que a gente fala. Mas que nós procuremos a cada dia ser grato por tudo que o Senhor lhe tem feito, por tudo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, e principalmente pela saúde que Ele tem nos dado. Amém? Então diz assim, no Salmo 103, no versículo 1, a partir do versículo 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Versículo 20: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder,
que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Amém. Então, nós temos que começar a compreender tudo aquilo que o Senhor ele está revelando para nós dia após dia. Você sabe que a sua palavra, ou aquilo que sai da sua boca, tem um poder muito grande? E se a gente for olhar, nós estamos bem dizendo ou nós estamos mal dizendo? Por isso que muitas vezes a gente ouve, cuidado, se da nossa boca sai qualquer mentira, possa ser ela pequena, que até então para nós é inofensiva. Na verdade não. Na verdade uma mentira grande, uma mentira pequena, ela tem o mesmo efeito no reino espiritual. E qual é? Calar a verdade que Deus revela. Então, cuidado com aquilo que sai da nossa boca, cuidado com aqueles pequenos detalhes de assim, ai Senhor, sabe aquele negócio de você acorda no dia, antes de agradecer a Deus, você já está preocupado com como vai ser o seu dia, ou com a conta que você vai pagar, ou de repente, está faltando leite, que você tem que comprar aquele leite. Então, todas as vezes, ou tudo que nós formos fazer, antes de tudo, que venha esta gratidão, de Deus estar entregando tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, já quero chamar aqui a irmã Jaqueline, juntamente com suas pupilas, que vão estar adorando, louvando ao nome do Senhor. Aleluia. Vou falar discípulas? Pode falar discípulas? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém, igreja. Amém. O pastor estava falando e a gente estava ensaiando aqui e o pastor estava falando justamente isso, né? Às vezes não chega o amanhã, né? A gente fica tão preocupado, o que eu vou fazer daqui uma semana, 2 semanas, como eu vou pagar essa conta? E o amanhã pertence a Deus, né? A gente sempre fala isso, parece uma coisa repetitiva, mas não é, né? A gente costuma falar que a gente tem que viver hoje como se fosse o último dia. Adore como se fosse o último dia. Adore, glorifique, né? Porque o amanhã ele pertence a Deus. Amém? Amém. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua
palmas no nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu és, Pai Santo. Deus fiel. Aleluia. Glórias a ti, papai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, as palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Jaqueline e seus discípulos. Aleluia. Podemos sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ali louvando, irmãos, deixa eu passar algo para os irmãos que a hora que nós estávamos louvando este primeiro hino, o Espírito Santo de Deus falou algo que eu achei até interessante. Ele falou assim: quais são os nossos hábitos? Que hábitos nós temos? E até lembro que no começo deste mês, acho que foi logo nas primeiras semanas, eu e o pastor Lércio, a gente estava conversando sobre algumas coisas e surgiu esse negócio, né, de hábito, né, hábito. Daí eu lembro que eu estava dentro do ônibus, né, e tinha uma pessoa ali do meu lado, eu estava falando com outro, daí como eu estava falando, assim, parecia que estava até no viva voz do outro celular, né, estava ouvindo a voz da pessoa e a voz de quem estava falando, tudo junto. Daí a pessoa falou: né, e você, tá onde? A gente estava no Açaí, já estou na Ponte da Lapa. Eu: sério? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o negócio tá meio torto aqui, né? Daí assim, por que estou dizendo isso? Muitas vezes o nosso hábito de
não querer projetar o nocivo, a gente acaba não pesando muito isso no reino espiritual. Como assim? Muitas vezes nós deixamos com que hábitos permaneçam na nossa vida e a gente não acha que aquilo ali interfere na nossa vida espiritual, mas é o contrário. Se estes hábitos não forem arrancados e depois nós queremos projetar a realidade, nunca vai ser. É que nem aquele negócio assim, uma coisa que eu aprendi logo no início da conversão. E eu quero perguntar para os irmãos assim, quem começou a ler um livro e depois nunca terminou mais esse livro? Por quê? Você vai falar assim, por quê? Agora pensa algumas outras coisas na sua vida que você começou e você não terminou. O que é isso? Exatamente algo espiritual. Foi-se criado um hábito. Olha que interessante. E daí a gente acha, não, tá tudo bem. Não, tudo, a gente até fala, né? Tudo é no tempo de Deus. Sim, mas se nós não quebrarmos isso acaba nos levando a viver a inconstância. Por quê? Imagina, a gente começa, exemplo, a mesma coisa, vamos lá, vamos começar a ler, Mateus, a gente vai ler Mateus até, vamos ler, Mateus 5 até o 7, que é o Sermão da Montanha. A gente começa a ler o 5, hora que vai no 6, estou atrasado, não, acordei tarde, não, eu tenho compromisso, não, eu tenho escola, não, eu tenho minha tarefa, daí chega, passa um mês, e o Mateus 6 está lá te esperando, ele está assim, né, o Mateus 6 lá está assim para você. E daí você passa, daí no outro mês, a gente esquece, você concorda? A gente vê um monte de outras coisas, você lê um monte de outras coisas, mas Mateus 6 está ali olhando para nós, e eu, né? Você esqueceu de mim? Por que estou falando isso? Porque muitas vezes, nós temos que entender que hábitos podem ser transformados, sim, na presença de Deus. Eu tinha alguns hábitos que o Senhor fez com que fossem transformados pela presença do Senhor. Que nem muitas vezes eu gosto, que é uma coisa que eu coloquei para mim, eu gosto de, pelo menos uma vez por mês, ler um livro. Para mim daí você fala, e a palavra mais ainda, mas um livro que fale de algo que de repente o Senhor está ali ministrando, ou se de repente precisa para algo. Que nem mês passado eu estava lendo um determinado livro sobre um determinado tema. Esse mês é sobre outro determinado tema. Sempre gosto de fazer isso. Por quê? Porque foi um hábito que eu criei para quê? Para quebrar o hábito anterior que eu tinha. Então assim, eu precisava disso. Por quê? Quanto mais palavras você tem no seu vocabulário, mais condição você tem de falar ou de conversar com as pessoas. Isso é normal, isso é natural, não tem como. Mas, se nós começamos algo, nós temos que terminar. E isso já tem que começar a partir de tudo na nossa vida. Eu criei um propósito de oração. Você começou o propósito de oração? Terminou? Por que não terminou? Pegue, peça perdão para Deus, volte e termine. Acabou. Mas e agora? Já passou? Não passou. Reino espiritual, tudo o que foi ontem é hoje. Por isso que muitas coisas que aconteceram lá atrás sempre vêm à tona, porque tudo é hoje. Não existe nada de ontem. O que é espiritual continua sendo hoje. Pode perceber, está sobre a nossa vida hoje. Então é hoje que nós temos que fazer. Não é esperar ou ficar preocupado com o que já aconteceu. É hoje. Se o Senhor te deu algo, faça hoje. Não permita que passe de hoje. Deixe o Senhor ministrar isso sobre a sua vida. Porque como nós lemos, bendizei a minha alma ao Senhor, não foi? E tudo bendiga ao seu santo nome. Então, nós temos que começar a olhar isso agora dentro de nós. Em tudo nós estamos bendizendo ao nome dele, porque muitas vezes a gente fala, mas a hora que a gente vai passar para um outro nível, o que acontece? Né?
Parece que dá aquela segurada e você, vamos, e não vai. Tudo por quê? Por causa de princípios, ou mesmo por causa de hábitos. Então, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos entender isso. O Senhor quer colocar algo novo na nossa vida, mas Ele quer desprender estes velhos hábitos. Muitas vezes pode ser uma coisa tão normal, né? A gente chegar e falar de muitas vezes assim, onde você está? Né? Estou em tal lugar. E para chegar ainda aquele em tal lugar vai demorar, né? É uma mentirinha boba, né, pastor Lércio? É uma coisa pequena, então. Se é pequena, para que você faz? Tem necessidade? Não. Vai mudar o horário que você vai chegar? Não. Então, isso que nós temos que começar. Quando a prática da verdade ela é uma realidade, vai nos confrontar em muita coisa. Porque é difícil a gente arrancar algumas coisas que está dentro, né? Mas quando nós permitimos, o Senhor Ele restaura tudo. Ele faz tudo novo. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Vou fazer mais uma oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Sabemos, ó Pai, e colocamos toda a nossa condição nas tuas mãos. Sabemos que tudo está no seu controle e na sua direção. E sabemos, Pai, que tudo em nós tem que bendizer ao seu nome. E se algo não está sendo feito dessa maneira, revela-nos, mostra-nos, Pai. Porque, Pai, não adianta qualquer homem falar. Não adianta qualquer pessoa apontar ou dizer. Porque, Senhor, tudo começa através daquilo que nós queremos em Ti. Então, revela-nos, mostra-nos, faça com que o seu querer seja, Pai, sobre as nossas vidas e não nos deixe, Senhor, ficar confundidos diante de nenhuma situação. Antes, revela-nos, mostra-nos e faz com que a sua graça seja revelada diante daquilo que o Senhor preparou para nós. Que a sua promessa e o seu propósito sejam manifestos em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Alguém tem algum testemunho para hoje? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, né? Alguém quer testemunhar de algo? Dou-lhe. Rebeca? Isaac? Não? Amém. Então deixa eu contar o meu, né? Aleluia, né? Que sempre é bom, né? Irmãos, diante de todas as coisas que o Senhor tem feito, principalmente este mês de setembro, tem marcado algo na minha vida. E o que é este algo? É o Senhor mostrar e revelar que quando nós fazemos as coisas para Ele, Ele sempre está de olho para poder fazer e mostrar quem Ele é em nossas vidas. E não adianta nós querermos fugir dele. Se nós quisermos fugir, Ele pega a gente na esquina. Não adianta a gente querer fugir da presença dele. E eu falo que esse mês de setembro o Senhor começou a mostrar coisas ainda muito além daquilo que muitas vezes a gente pede. E foi tão tremendo porque o Senhor proporciona, e para mim, eu falo principalmente para mim, para minha esposa, proporcionou algo grandioso, porque diante de todo o caos que muitas vezes o mundo ele apresenta, né, diante das situações, graças a Deus, nós pudemos completar 28 anos juntos e 26 de casado. E ainda no dia de hoje, e ainda ter a oportunidade de ainda completar mais um ano de vida. E eu ia falar assim, mas por que isso é importante, irmãos? Por tudo o que o Senhor fez nós passarmos em todo este tempo. Eu glorifico a Deus. Glorifico porque um dia o médico deu um decreto e falou que muitas coisas eu tinha que parar de fazer. Por causa de uma cirurgia que eu fiz na coluna, que a perna direita, ela ficou 3 meses imóvel. Que eu tive que ficar deitado durante 1 ano na cama. E minha esposa, nova, com as crianças pequenas, ela teve que fazer e resolver tudo. E o médico deu um decreto. E aí que tá.
A gente aceita o decreto ou a gente aceita a promessa? Parte de nós. Eu preferia a promessa, para que se cumprisse o propósito e para que a glória de Deus se manifestasse. E essa presença foi tão tremenda porque neste mês de setembro, Deus começou a mostrar e começou a mostrar muito além. Ele falou assim: lembra quando tudo começou? Lembra quando foram as primeiras coisas? Quando nós casamos, a gente só tinha quarto e cozinha, irmãos. Era só isso. Tinha os cômodos, entenda, tá? Tinha os cômodos. Mas não tinha como as outras coisas. Era só aquilo ali. Então era o quê? Era a cama para você poder dormir. E o fogão, a geladeira e o armário para poder guardar as coisas. Tava ótimo para nós. Não precisava mais do que isso. Por quê? Porque a gente não estava ligando se tinha uma TV, se tinha um rack, se tinha um sofá na sala. Porque a gente chegava em casa e era grato a Deus por aquilo que Ele tinha feito. Então eu glorifico a Deus, porque este mês, fora Deus ter falado desde o primeiro dia que Ele estava manifestando algo novo, Ele fez com que lembrasse de algo que perdura durante este tempo, que é assim: quando nós somos gratos e quando nós entendemos o que é bem dizer o nome dEle e não olhar e ficar preocupado, como a irmã Jaqueline disse aqui, né? Muitas vezes a gente chega na igreja preocupado com o que vai acontecer amanhã, ou preocupado com o que vai acontecer na semana, ou preocupado com como vai ser o final de semana já, né? Então, o Senhor tem mostrado, quando nós lançamos toda a nossa confiança nele, Ele cuida de nós. E Ele tem cuidado em cada detalhe. E eu glorifico a Deus, porque um laudo, um decreto do médico, ele falou que eu não poderia fazer muitas coisas mais por causa da coluna. E hoje, glória a Deus, eu sou muito grato por aquilo que o Senhor tem feito. Muitas vezes eu e o pastor Lércio, a gente pega umas coisas aqui, né, na associação, que a gente fala assim: fomos nós mesmos que pegamos esse negócio aqui? Né? Fomos nós mesmos que carregamos isso? Fomos nós que fizemos isso? Por quê? Porque Deus, Ele age exatamente nisso, na impossibilidade do homem. E quando nós lançamos toda a nossa confiança nele, Ele faz. E é por isso que eu sou grato a Ele. Grato por tudo que Ele tem feito e por aquilo que Ele tem feito este mês e aquilo que Ele está fazendo este mês, porque o mês ainda não terminou. Nós temos até o dia 30. E Ele tem feito coisas grandiosas em nossa vida. Ele tem feito, assim, milagres, coisas que a gente nem esperava, Ele está fazendo acontecer. Então, por isso, eu sou grato. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero chamar aqui o pastor Laércio, ele vai estar ministrando a palavra. E em nome de Jesus. Já se esvaziou aí para receber? Aleluia. Esvazia, hein? Vai falar assim: sono vai embora, cansaço vai embora, como se fosse fácil, né? Mas tudo bem, mas pode mandar embora, né? Aleluia. Então a gente chega assim, mas eu falo, hoje antes de começar o culto foi o teste, né? Eu estava comentando com o pastor Lércio. Muitas vezes a gente tem que pegar, fazer tudo, mas foi tremendo. Tem dias que assim Deus fala assim: ó, eu preciso que seja desse jeito. Se não for desse jeito, você não vai entender, você não vai ouvir o que eu tenho para você. Amém? Pastor Lércio, deixa Deus te usar. Aleluia. Glórias a Deus. Cumprimento a lá da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muita alegria, mais uma noite para adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Eu gostaria de estar convidando a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 4. Creio que o Senhor já tenha falado na noite de hoje. É um hoje. Amém, irmãos? Juízes, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga aleluia. A gente espera. Está chegando. Amém? Glória a Deus.
Diz a palavra do Senhor assim: servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zanarim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, e desde Arosete, Ragoim, até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na sua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e todos o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Arosete, Ragoim. E todo o exército de Císera caiu a fio de espada até não ficar um só. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, eis aí a tua palavra, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões desse dia, Senhor amado. Que eu venha ser um canal, instrumento para estar ministrando a sua palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Diminua todo o meu eu nessa noite, Senhor. Cumpra o seu querer, a sua vontade, Senhor. Repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra na noite de hoje caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cumpra o seu querer, a sua vontade. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estava meditando nessa palavra. Foi um tempo a qual o povo de Israel, eles estavam numa servidão com outro povo de 20 anos. Eles estavam acostumados, já foi falado a respeito aqui e eles viviam naquela situação há 20 anos. 20 anos eles estavam numa situação que aquele povo, eles vinham e oprimia eles. Eles estavam numa opressão, eles estavam praticamente debaixo de uma outra autoridade, de um outro povo. Eles já estavam 20 anos naquela situação. E diz a palavra do Senhor, por quê? Porque o povo de Israel desobedeceu a voz do Senhor. É interessante, irmãos, que se a gente lê, que já foi falado nessa noite a respeito de ler, muitas das pessoas, muitas das vezes até não gostam de ler a Bíblia, muitas das vezes não gosta de ler as passagens, de ler a respeito das histórias, o que acontecia.
Mas o que acontece a respeito do povo de Israel, se você analisar o povo de Israel, era um povo que Deus era com eles, Deus ia na frente deles, e todas as vezes que eles estavam bem, que eles estavam sossegados, e aí de repente eles esfriavam na fé. Hoje já foi falado de ser constantes. Era um povo que não era constantes. Era um povo que muitas das vezes eles ficavam até um certo tempo ouvindo a voz de Deus, e aí quando eles clamavam, Deus fazia, Deus destruía os exércitos, Deus operava milagres. Mas aí quando estava tudo sossegado, eles paravam de adorar, eles paravam de buscar, eles paravam com tudo e se desviavam da presença do Senhor. E aí depois o que acontecia? Vinha o inimigo e derrotava eles, e sempre ficavam nas escravidão de outros povos. Se você ler a história, a maioria das vezes eram assim com o povo de Israel. A maioria das vezes, hoje aqui a gente está lendo a respeito de Juízes, não chegou nem a época dos reis ainda. Mas em Juízes ali já acontecia, e fora no tempo de Moisés ali já acontecia, porque o povo vivia em desobediência. Daí quando o povo obedecia, Deus operava, Deus fazia, e aí chegava um certo tempo, o povo se acomodava, e aí de repente o que acontecia? Vinha um povo inimigo e destruía. E o Senhor ele começou a ministrar no meu coração, e a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Hoje a gente começa indo para a igreja. O pastor Leandro começou a falar do testemunho dele ali, é maravilhoso, sabe por quê? Porque tem que ser constante na presença do Senhor. Ele acabou de falar assim, eu casei e só tinha 2 cômodos, só tinha aquilo ali, mas foi constante. Hoje quantos anos se passaram? Hoje ele não só tem 2 cômodos, ele tem muito mais. Ele não tem somente os bens materiais que tem na casa dele, mas hoje ele tem uma família, hoje ele tem filhos, hoje ele tem uma esposa, hoje ele tem uma história para contar na presença de Deus, hoje ele tem milagres, hoje ele tem vitórias. Mas é constante, irmãos. Isso que o Senhor ele começou a ministrar no dia, na manhã de hoje, a respeito dessa passagem aqui. Eles estavam 20 anos escravizados ali, e 20 anos sobre um exército forte, um exército poderoso que tinha carros e cavaleiros, tinha um exército poderoso, e 20 anos eles estavam sobre aquele domínio. Aí de repente Deus ele levanta uma profetisa, uma mulher juíza chamada Débora ali, e ela pega e fala com um dos capitães dos exércitos de Israel: Deus falou para você subir, Deus falou para você fazer, porque Deus vai entregar na sua mão. Mas qual foi a resposta daquele homem, irmãos, que a gente acabou de ler? Vamos estar lendo o versículo 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse, olha o que ela falou: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Cícera, capitão do exército de Jabe, com seus carros e com a sua multidão, e darei na sua mão. Olha o que ela falou para ele. Ela profetizou, e o Senhor já tinha falado para ele: Deus já te deu a vitória, Deus já te falou, mas chamei aqui você de novo para falar: Deus já te deu a vitória, sai desse comodismo, vai e faz. Mas o que ele respondeu? Já vou falar nessa noite, o problema é a nossa resposta diante do Senhor. O Senhor ele já falou, o Senhor ele já prometeu, o Senhor ele já decretou, mas qual é a nossa resposta diante do Senhor? Olha o que aquele homem, olha qual foi a resposta dele. No versículo de número 8: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Eita Deus! Olha a resposta daquele homem. Ele não era soldado, ele não era homem guerreiro, homem de guerra. Ele não acreditava nele, no que ele se preparou, no que ele se esforçou ali. E de repente Deus fala uma palavra, Deus usa uma profetisa para falar para ele. E ali ele fala assim: se você não for comigo, eu não vou. Se você não for comigo, eu não vou. Olha, eu fiquei assim,
meditando nessa palavra, eu falei, mas ele era um homem de guerra, ele sabia, ele estava com medo, porque ele estava com medo, ele já estava acomodado com aquela situação. Mas ele ficou com medo e olha qual foi a resposta dele: se você não for comigo, eu não vou. Olha, ele estava enxergando a mulher, ele estava enxergando o Deus que estava na mulher. Se você não for comigo, eu não vou. E o interessante, irmãos, que aquela mulher ela não pensou duas vezes. Ela falou: eu vou com você. Sabe quando comecei a meditar? Mas aquela mulher não era guerreira, aquela mulher era juíza, ela era profetisa, ela não era mulher de guerra, mas ela falou que iria com ele. Sabe por quê? Porque se Deus já tinha falado com ele, Deus já tinha cumprido. Deus era, quando Deus fala, ele assina embaixo, irmãos. Deus não é um homem, porque o homem, quando promete alguma coisa para você, ele não cumpre, mas quando Deus promete, ele cumpre, irmãos. Deus já tinha prometido que ele iria dar aquele exército inimigo nas mãos daquele homem ali. Mas só que ele temeu, ele ficou com medo e ele falou: se você não for, eu não vou. E muitas das vezes as situações do povo aí fora é assim. Quando alguém for, ou quando alguém fazer, eu vou, né? A gente olha para o outro e nunca olha para si mesmo. A gente nunca se acha capaz de fazer alguma coisa, a gente nunca se acha merecedor, a gente nunca se acha que Deus é na nossa vida, a gente olha e Deus é na vida do outro, mas não é na minha vida. E aquele homem ele estava dessa maneira, mas ele recebeu uma promessa. Só que infelizmente o que aconteceu? Ele temeu. E muitas das vezes é o que acontece nos dias de hoje. A gente recebe as promessas do Senhor, mas a gente teme no meio do caminho. No meio da dificuldade, como já foi falado de ser constantes, no meio da dificuldade, o Senhor prometeu isso para mim, mas no meio daquela dificuldade você vai passar por processos, e muitas das vezes você vai ficar no deserto, muitas das vezes você vai ficar sozinho, muitas das vezes vai acontecer problemas, dificuldades, mas você tem que ficar focado no quê? Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu não posso temer diante das situações. Mas o que acontece, infelizmente, que acontecia também no povo de Israel, no meio das situações, eles deixavam de adorar Deus, eles deixavam de buscar Deus, eles deixavam e eles iam recorrendo aos outros ídolos, às outras coisas. E é o que está acontecendo e sempre aconteceu, infelizmente, na vida das pessoas. No meio das situações, eles não acreditam no poder do seu Deus. Não acreditam quando Deus ele fala, ele cumpre. E aquele homem ali, ele temeu, ele ficou com medo. Ele falou: se você não for comigo, eu não vou. Já pensou, irmãos? O Senhor ele te deu uma bênção hoje, Ele te deu uma cura hoje, Ele te deu uma libertação na sua família, Ele te deu tudo hoje, mas você olha para o seu marido: se você não for comigo, eu não vou. Você olha para o seu filho: se você não for comigo, eu não vou. Você olha para a sua esposa: se não for comigo, eu não vou. Quantos não estão nessa situação no dia de hoje? Quantos não estão? Se fulano não for comigo, eu não vou. Perde a bênção, irmão. Perde a bênção, perde a vitória que já foi decretada. Mas Deus é tão maravilhoso, irmão, que o que Ele prometeu, Ele continua cumprindo. Sabe por quê? Porque Ele já tinha dado a promessa, Ele já tinha dado aquele povo inimigo. Deus já estava cansado daquilo, de 20 anos aquele povo sendo escravizado por outro exército inimigo. Mas aí de repente aquela mulher ela tomou uma atitude: eu vou com você. Você já reparou que Deus ele não se importa? Eu vejo muitas pessoas falando hoje em dia, né? De não pode ter mulher no púlpito, não pode ter mulher nisso, não pode ter mulher aquilo. Essa mulher é uma mulher, ela era juíza e ela era profetisa. E ela acabou sendo o quê? Foi para a guerra. Ela não tinha medo, ela sabia o Deus a qual ela servia. Isso que o Senhor, Ele tem que ser na minha vida, Ele tem que ser na sua vida também. Eu não tenho que ter medo de nada. Tem crente hoje que tem medo de macumba, você acredita nisso? Tem crente que tem medo de macumba.
eu não vou porque vai fazer macumba para mim. Ei, qual é o Deus que você serve? Se você entrar no terreiro de macumba lá, as entidades vão falar assim, sai daqui que você não é daqui. Ele sabe o tamanho de Deus ao qual você serve, e você mesmo não tem essa ideia da qual Deus que você serve. Você estava igual esse capitão ali, se você não for comigo, eu não vou. Deus já te deu uma promessa, Deus já falou o que é na sua vida, Deus já falou que você é mais que vencedor, que você é mais que vencedora, e você está aqui esperando o quê? Esperando alguém? Não, irmãos, é você que tem que tomar uma atitude, você que tem que tomar uma posição. E aquele homem ali era para ser um grande homem, sabe o que? Ele era para ser honrado diante do exército dele, porque ele ia tomar uma atitude. Opa, o Senhor falou que a gente vai vencer a guerra, eu estou na frente do meu exército, então vamos povo, vamos comigo. E ele ia ser honrado, irmãos. Mas de repente o que acontece é a mesma coisa que acontece em muita gente. Porque Deus, ele quer honrar as pessoas. Eu sempre falo assim, Deus me tirou do lamaçal do reino do pecado, tirou ali da sarjeta, onde a qual eu vivia bêbado ali, e me colocou num lugar de honra. Hoje eu estou aqui num lugar de honra. Eu vivia dominado por outro exército inimigo. Era uma luta. Se você analisar no mundo espiritual, eu vivia mais de 20 anos dominado pelo inimigo. Mas um dia alguém falou de Jesus Cristo e eu comecei a militar com ele. Eu comecei a guerrear, buscar as armas espirituais. É com você, não é com o outro. O Senhor promete para você e não promete para o outro. O Senhor escolheu você que está aqui nessa noite, não foi o outro. Você falou assim, aquela irmã, ela tem mais sabedoria do que eu. Aquele irmão, ele tem mais sabedoria do que eu. Aquela irmã louva mais do que eu. Aquele irmão prega mais do que eu. Aquela irmã... Não, irmãos, é com você que o Senhor ele está falando com você nessa noite. Ele te escolheu, é hoje. Você que tem que ser honrado. Não é a honra do homem. Hoje, né, muitos querem honra de homem, né? Não é a honra de homem, é a honra de Deus. As pessoas olhavam e falavam assim, lá vai uma mulher de Deus, uma mulher de autoridade. Quando ela fala, o Senhor... Já foi falado de mentira nessa noite. É você arrancar tudo fora e você viver o novo de Deus. E aí o que aconteceu? Ele, por medo dele, ele falou, se você não for comigo, eu não vou. E aí olha qual que foi a resposta dela, no versículo de número 9. Eu gosto de acompanhar, porque, meus irmãos, porque muitas vezes a gente lê tudo, depois as pessoas esquecem, mas eu gosto de acompanhar. No versículo 9 diz assim, disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amém? Olha qual foi a resposta daquela mulher. Eu vou com você, mas só que não vai ser a sua honra. A honra não vai ser sua. A honra vai ser, sabe de quem? De uma mulher. Coisa louca, né, irmãos? Ele perdeu a oportunidade de ser honrado. Muitas das vezes você está perdendo a oportunidade de ser honrado na presença do Mestre. Sabe por quê? Porque Ele te chamou para militar, para lutar, para guerrear. Ele te chamou para você estar na frente, não te chamou para você estar lá atrás. Mas muitas das vezes você, com medo, você achando que as pessoas são melhores do que você, e aí você perde a honra. Não a honra do homem, entenda bem, a honra de Deus. Deus quer te usar grandemente, Deus quer fazer. Eu estava conversando com Deus de manhã aqui, e o Senhor ele falou, a igreja precisa dos ministérios.
Tem profetisa nesse lugar, pastor. Ele falou comigo, tem mulher que é profetiza nesse lugar. Hoje você vê as pessoas aí fora falando profecias que não é de Deus, falando, usando os falsos profetas aí fora. Mas o Senhor, Ele falou comigo nessa manhã, tem profetisa aqui nesse lugar, mas Ele está esperando o quê para se levantar? Está esperando o quê? Porque muitas das vezes Deus falou para você falar com a irmã, você não falou. Deus falou para você falar no púlpito e você não falou. Você guardou para você. E muitas das vezes você chega em casa e... Poxa, Senhor, eu fui covarde. Já aconteceu muitas das vezes comigo no início da minha conversão também, irmãos. Deus mandava fazer, eu não fazia, e aí acontecia, outra pessoa ia lá e fazia. A outra pessoa recebeu a honra, mas por quê? Deus mostrava para você, você não quis fazer. Teve pessoas que teve ouvido, ouviu a minha voz e fez. É o Senhor que está falando com você na noite de hoje. É para você fazer. O que ela falou para aquele homem? Tudo bem, eu vou com você, mas você não vai ser honrado, porque aquele capitão do exército inimigo, ele vai ser morto por uma mulher. Já pensou, irmão? Coisa doida, né? Numa guerra, uma luta onde vai só homens, e Deus já tinha colocado na vida daquela mulher ali de Débora, que ele ia ser morto, aquele capitão iria ser morto por uma mulher. Deus, Ele faz como Ele quer, do jeito dele. Muitas das vezes a gente quer colocar situações, Deus vai fazer dessa maneira, Deus vai fazer assim. A minha luta hoje, a minha guerra está dessa maneira, mas Deus vai vencer dessa maneira. É muito se engano, irmãos. Como já foi falado nessa noite, o amanhã pertence a Deus. Eu tenho que militar hoje, eu tenho que guerrear hoje, eu tenho que obedecer hoje, eu tenho que fazer hoje, eu tenho que buscar hoje, porque amanhã pertence a Deus. Se Ele falou que vai me honrar amanhã, então é hoje que eu vou derramar na presença dEle, é hoje que eu vou me humilhar, é hoje que eu vou buscar, é hoje que eu vou militar, é hoje que eu vou fazer, porque amanhã Ele vai me dar a vitória. Aquele homem, ele perdeu, eu comecei a meditar nessa palavra, ele perdeu de ser honrado. Quantos hoje, no dia de hoje, perderam de ser honrado? Porque Deus iria honrar, Deus iria fazer, Deus iria usar. Mas perdeu, sabe por quê? Porque teve medo. Porque já estava acostumado com aqueles 20 anos. Eu não vou. Ninguém vai acreditar em mim. O nosso exército é mais fraco. Ninguém vai acreditar. Precisou aquela mulher se levantar e ir para a guerra junto com ele. Daí ele falou, então vamos. E aí o que a gente acabou de ler, eles foram para a guerra. E aí Deus, Ele deu o exército inimigo na mão. Deus deu o exército inimigo na mão. No versículo de número 13. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete e Aragões até o ribeiro de Quizon. 14. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Amém? Foi falado de hoje, irmãos. Não combinei nada com o pastor Leandro, com a minha esposa. Hoje o Senhor te deu na sua mão o inimigo. Hoje o Senhor te deu na sua mão o inimigo. Ela falou para aquele homem, aquele capitão, hoje, levanta-te que hoje o Senhor te deu o inimigo na sua mão. Então vai. Olha que encorajamento aquela mulher deu na vida dele, a profetisa. Eu quero ser profeta de Deus na noite de hoje para falar que hoje o Senhor deu o inimigo nas suas mãos, hoje o inimigo cai por terra, aquela situação contrária cai por terra, porque hoje Ele te deu nas suas mãos. Mas você que tem que tomar posse da vitória, você que tem que tomar posse da bênção. E aí esse homem ele pegaria aquilo ali, sai com o seu exército ali, e vai destruir todo o exército que era mais potente, olhando aos olhos humanos, era muitos mais carros, muitos mais homens, mas Deus deu na mão daquele homem, na mão daquela mulher, ali porque eles obedeceram a voz do Senhor. O Senhor está falando que hoje Ele entrega nas suas mãos o inimigo. Essa luta, esse problema, essa dificuldade, essa situação,
Ele entrega nas suas mãos hoje. Mas depende de você receber. Você realmente tomar posse. Não duvidando, assim como no início aquele homem duvidou. Se você não for comigo, larga a mão de ser covarde. O Senhor fala com você na noite de hoje. Larga a mão de ser covarde. Começa a guerrear. Começa a usar as armas que o Senhor te deu. O Senhor, Ele já te deu armas. O Senhor, Ele já te deu estratégias para você vencer, mas você não está fazendo. Nós estamos numa guerra, irmãos. É uma batalha. Cada dia a gente tem uma batalha para vencer. Se nós não formos constantes, assim como já foi falado, o pastor Leandro deu o testemunho dele aqui, se nós não formos constantes, todos os dias nós levantarmos, agradecermos a Deus e lutarmos com as armas que Ele deu, como que a gente vence o inimigo? Hoje o Senhor, Ele tem falado: Ei, eu te chamei, eu te escolhi, é você. Então se levanta, começa a guerrear, começa a fazer. Eu quero te honrar. É hoje que o Senhor, Ele dá nas suas mãos. E muitas das vezes, sabe o que as pessoas procuram, pastor? Eu vou procurar fulano, vou procurar a igreja. Você sabia que tem muitas pessoas, infelizmente, sabe por quê? Não ouviu a voz de Deus, não obedeceu a voz de Deus. Hoje estão procurando religiões por aí fora. Pessoas que se batizaram, pessoas que ouviram a voz de Deus, que receberam bênçãos, receberam vitórias, estão procurando religiões. A religião não salva. Hoje eu estava conversando com um rapaz aqui, a religião não salva, nós não somos religiosos, nós servimos a Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Já foi falado de mentira, Ele é a verdade. É hoje, irmãos, que o Senhor, Ele quer dar o inimigo nas suas mãos. Mas você que tem que tomar posse dessa vitória. E para confirmar, irmãos, o que o Senhor, Ele prometeu, Ele cumpre. Nós vamos estar lendo no versículo de número 17. Diz assim: porém Cícera fugiu a pé e derrotaram todo o exército dele. Aquele capitão, sabe aquele capitão que todo mundo temia? Ele fugiu. O exército inimigo morreu tudo, só ele fugiu. E o que aconteceu? Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. Versículo 18: e Jael saiu ao encontro de Císera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e eu cobriu. Versículo 20: e ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: que alguém, responde tu então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente, e a ele cravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Amém? O Senhor, Ele prometeu lá atrás que ia dar aquele homem ia morrer por a mão de uma mulher. Aquele homem saiu da guerra, fugiu, encontrou um abrigo, a qual ele pensava que era amiga dele, entrou na tenda daquela mulher, aquela mulher deu leite, ele se cobriu, e ali ela pegou uma estaca, colocou na cabeça dele e pregou com um martelo. Coisa louca, né, irmãos? Deus faz como Ele quer, do jeito dele, a gente não pode questionar, irmãos. Maravilha esse Deus. Quando o Senhor, Ele promete, Ele cumpre, irmãos. Se não for por você, se você não quiser, Ele vai fazer por outro, mas que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É maravilhoso esse nosso Deus. A profecia foi feita lá atrás. O capitão do exército de Israel ali se acovardou.
Mas a vitória já estava decretada. Ele não teve honra. Quem foi honrado, sabe quem foi? Essa mulher que matou o capitão. Deus é fiel, irmãos. Deus, Ele faz. Basta nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer. O problema das pessoas, ouve, mas não obedece. Ouve, mas não pratica. Ouve, mas faz do jeito dele. Se o Senhor mandou fazer, faça do jeito que o Senhor mandou fazer. E Ele vai entregar nas suas mãos. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. O Senhor, Ele quer honrar pessoas nesse lugar. Mas depende de você, irmãos. A vitória já está decretada sobre o povo de Deus. O inimigo já está vencido, irmãos. O inimigo já está decretado, a morte dele já está decretado. Jesus Cristo é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Por que você está com medo? Por que você está igual aquele homem ali? Se você não for, eu não vou. Se você não for comigo, não, irmãos. É com você. É com você nessa noite que o Senhor Ele quer falar. O Senhor trouxe você por essas portas nessa noite. Hoje o inimigo será entregue nas suas mãos. Mas creia, toma posse da sua vitória na noite de hoje. Que o Senhor Ele já prometeu lá atrás. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite. Alguém já recebeu uma profecia lá atrás. Se você já recebeu uma profecia lá atrás, eu não sei qual foi a profecia, porque o Senhor Ele não me revela. Eu não tenho esse dom, mas Ele fala nessa noite que você recebeu uma profecia lá atrás. E por que você está duvidando? Você fala assim, mas passou o tempo, Senhor. Já faz muito tempo e não acontece. Eu recebi essa profecia faz muito tempo e não aconteceu ainda. Mas vai acontecer, porque já foi falado nessa noite. O tempo é de Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A gente não tem o relógio de Deus. E muitas vezes a gente quer apressar, fazer, né? O Senhor, hoje em dia, é o imediatismo, irmãos. As pessoas estão vindo na igreja e querem receber na hora. E não consegue receber, vai para outro lugar, vai para outro lugar, vai para outro lugar. E Deus falou, não vou fazer agora, porque eu tenho tratamento, eu tenho meu tempo, vai ser no meu hora, vai ser do meu jeito. Mas a gente quer do nosso jeito, né? Ah, estou servindo a Deus, eu estou sendo dizimista, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo as coisas certinhas, bonitinho, eu me batizei, eu fiz isso, fiz aquilo, e Deus vai fazer do meu jeito. Não é do seu jeito não, irmãos. É do jeito dele, isso que nós temos que entender. Ele vai fazer, mas é do jeito dele. O Senhor Ele te traz à memória aquilo que foi prometido anos lá atrás. A promessa está de pé, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas saiba, você que está tardando a promessa, a sua posição está tardando a promessa. Sabe por quê? Porque você se acha incapaz, porque você acha que Deus não é com você muitas das vezes, porque muitas das vezes você olha para os outros e não olha para você mesmo. É para você a promessa, não é para os outros. Então, nesta noite, é hoje, irmãos, é hoje, o Senhor Ele te dá nas suas mãos. A promessa vai se cumprir, mas o Senhor Ele age através da sua fé. Ele age através da sua fé. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra do Senhor nessa noite. Que você venha receber a palavra e que você venha vencer. Nessa noite eu te convido a se levantar. Se o Senhor Ele falou que vai entregar nas suas mãos hoje, então comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Eu não sei o que o Senhor Ele vai entregar nas suas mãos, mas é hoje. Comece a orar, peça com Ele, é para Ele, é para você. É para você, a promessa é para você nessa noite, é hoje. Se Ele falou que é hoje, é hoje. Então comece a orar, comece a agradecer já, desde já.
Comece a agradecer, Senhor, obrigado por esta cura. Senhor, obrigado por essa libertação. Senhor, obrigado por essa salvação. Senhor, obrigado por essa porta de emprego. Senhor, obrigado. Comece a agradecer. Se o Senhor falou que é hoje, é hoje. Toma posse nessa noite. Toma posse da cura. É por fé e por vista, irmãos. Creia nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, eis aí essas vidas que o Senhor escolheu nessa noite para estar aqui, Pai. Senhor, graças eu te dou pela sua palavra, Senhor, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro com essas vidas, ó Pai. Deus poderoso, Deus santo, só o Senhor contempla a situação que elas estão passando, Senhor amado, Deus santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, liberta, Senhor, elas. Liberta, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, da escravidão do inimigo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Liberta dos vícios nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Entra com um plano de salvação, de cura, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, na noite de hoje, Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, Senhor. Senhor, destrava esses dons, meu Deus poderoso, tem dons enterrados na noite de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro com essas mulheres, ó Pai, mulheres escolhidas, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, vai de encontro com cada uma delas, ó Pai, vai de encontro com esses vasos, com esses homens que entraram por essas portas na noite de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa cumprir, Senhor, o Senhor querer a sua vontade nessa noite, meu Deus poderoso, Deus santo. Também te peço para aqueles que estão assistindo, Senhor amado, Deus santo, aqueles que irão assistir, meu Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa cumprir essas promessas, ó Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças por essa noite maravilhosa, Senhor, pela tua palavra, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, pelo seu manifestar e pelo seu agir, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. E desde já eu te agradeço, Senhor amado, por os testemunhos que virão, Senhor amado, Deus santo. Eu te agradeço nessa noite em nome de Jesus Cristo. E as palmas do nosso Senhor, amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Recebemos? Amém. Quem recebeu? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E sim, agora foi bom o negócio, hein? Aleluia. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Sei que a gente já está... Bom, na verdade o corpo já está pedindo assim, cama, né? Aleluia, né? Assim, mas primeiro a gente precisa se alimentar. Alimentou, agora tá cheinho? Agora já pode dormir, aleluia, né? Glória a Deus. E assim, tenha essa certeza, tá? Não saia daqui e duvidando. Saia daqui certo daquilo que o Senhor disse. Amém? Glória a Deus. Então, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar por os pedidos de oração. Espera aí, só estou faltando. Isso aí que eu também estou vendo. Aleluia, glória a Deus. Então eu vou estar orando, amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, graças te damos, Pai.